Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem fala é o professor Fontinelli e nesta videoaula vamos falar sobre os plateumintos, o terceiro filo do reino animal. Galera, os plateumintos é o terceiro filo dentro da linhagem evolutiva do reino Animalia. Esse filo já possui algumas novidades evolutivas em relação aos poríferos e aos quinidários. Aqui eu destaquei para vocês as principais características dentro desse filo. Por exemplo, o que vem a ser plateuminto? Plateuminto são os vermes planos, vermes achatados. O próprio nome já diz, plateu vem de plano e euminte vem de verme, ou seja, são vermes planos, vermes achatados. Esses vermes são achatados dorso-ventralmente, ou seja, ele é achatado em cima e embaixo, fazendo com que ele fique plano. Então, essa é uma das características desse animal que você não pode esquecer nunca. Outra característica dos plateumintos, que também é uma novidade evolutiva, até porque os quinidários eles eram diblásticos e é o único filo de animais diblásticos, é que aqui surgiu os animais triblásticos. O que são animais triblásticos? Animais triblásticos são aqueles animais que possuem 3 folhetos germinativos, ou seja, 3 folhetos embrionários. Esses animais já possuem uma infinidade maior de tecidos em comparação aos quinidários. Triblástico quer dizer que ele tem a ectoderma, a mesoderma, que é a novidade, e a endoderma. Então é um animal triblástico. Outra coisa é que esses animais são acelomados. O que vem a ser acelomado? Acelomado quer dizer que ele não tem cavidade dentro da mesoderma. Então é um animal que não tem cavidade corporal dentro da mesoderma. Por isso são chamados de acelomado. Celoma é cavidade e o A vem de não, ou seja, sem cavidade corporal. Apesar de ter sistema digestório, beleza? Esse animal também, ele possui sistema nervoso, só que é um sistema nervoso ganglionar. Não tem um cérebro, mas ele possui gânglios que controlam o corpo do animal. Então já possui um sistema nervoso um pouco mais organizado em relação aos quinidários. Além disso, possui simetria bilateral. É o primeiro animal também da linhagem a possuir simetria bilateral. Sistema digestivo deles, sistema digestório deles é incompleto, só possuem boca, não possuem ânus, apenas boca. Eles não possuem sistema circulatório e nem respiratório, eles fazem isso por difusão. O sistema excretor deles acontece por células flamas, também chamado de protonefrídeos. E são parasitas alguns e outros de vida livre. Aqui dentro desse filo, onde vai existir algumas doenças causadas por vermes que acometem os seres humanos. Então, nem todos eles são parasitas, mas alguns deles podem causar doenças nos seres humanos. Em relação à reprodução, nós temos reprodução assexuada e sexuada. Eu vou usar como exemplo aqui a planária, que é uma das classes que existem dentro dos plateumintes. A planária ela pode fazer reprodução assexuada por um processo chamado de laceração, onde eu posso pegar o animal e cortar ele em 2 partes, ele acaba virando 2 animais. Então é uma reprodução chamada de laceração. Se eu cortar ele em 2, ele vira 2. Se eu cortar ele em 3, ele vira 3. Então reprodução assexuada porque eu vou gerar clones. Já em relação à reprodução sexuada, usando também o exemplo da classe tubelária, que são as planárias, apesar desse animal, galera, ser hermafrodita, ele faz fecundação cruzada. Ele precisa de um parceiro e ele é hermafrodita, possui os 2 sexos. Mesmo assim, ele faz uma fecundação onde um fecunda o outro. Ou seja, os 2 vão sair grávidos nessa situação, Os 2 vão conseguir produzir um embrião. Então, um fecunda o outro, fecundação cruzada, e eles eliminam depois um casulo, e esse casulo vai produzir uma nova planária. E o desenvolvimento desse animal é um desenvolvimento direto, porque ele não passa por fase larval. Ele sai semelhante a um adulto, só que menor. Então a fecundação é cruzada e ela também é interna, ocorre dentro do corpo do animal. E o desenvolvimento dessa planária é um desenvolvimento direto, então ela já vai sair parecido com o adulto. E aí essa é a reprodução básica das planárias em relação à reprodução assexuada e sexuada. Aqui vocês vão ver agora a estrutura desses animais. Eu vou usar novamente como exemplo a planária da classe tubelária. Esse animal, como eu falei para vocês, ele é um animal achatado, ele é um animal plano. Aqui na parte superior é o dorso, aqui na parte inferior é o ventre, então esse animal é achatado. Uma característica bem importante deles e bem interessante é que eles possuem esses olhos primitivos, que são os ocelos. Mas esse animal não vai enxergar, tá, galera? Imagens nítidas, ele vai
usar esses ocelos aí para perceber a luz e poder se locomover. Outra característica importante aqui é o sistema nervoso, como eu falei para vocês. É um sistema nervoso ganglionar, onde ele possui gânglios nervosos aqui na parte superior do animal. E esses gânglios nervosos se distribuem, né, ao longo do corpo dele, através de 2 cordões. E ele vai usar para poder locomoção, para poder se situar na natureza. Então ele já possui esse sistema que é muito importante para ele. Além disso, galera, esse animal possui boca apenas, né? E aí é um sistema digestório incompleto, como eu já citei. E dessa boca deles vai sair uma faringe. Olha que interessante, isso aqui é uma faringe contrátil. Então, esse animal ele se alimenta de restos orgânicos da natureza. E essa faringe vai sair de dentro da boca do animal e ele vai acabar se alimentando, sugando, né, os resíduos da natureza, a matéria orgânica. Então, normalmente ele se alimenta de coisas assim que são mais moles, né? Ele faz essa digestão dessa forma, né? Ele faz essa alimentação dessa forma, onde da boca sai a faringe, essa faringe é contrátil, ela sai e volta e o animal consegue se alimentar. Além disso, você pode perceber aqui o poro genital, que é o que ele usa para poder fazer a fecundação, né? A reprodução sexuada. E os protonefrídeos. Os protonefrídeos, destacando aqui para vocês, eu peguei um pedacinho aqui, estou mostrando para vocês. Isso aqui é um protonefrídeo, que é uma célula flama, né? O que é um protonefrídeo? Protonefrídeos são células que pegam os resíduos, né, as excretas de dentro do corpo do animal. Esses flagelos aqui que existem aqui dentro, isso aqui são células flageladas, tá? Por isso que a gente fala células flamas, porque se assemelha muito a chamas, elas ficam batendo aqui dentro do corpo do animal e retira as excretas de dentro do corpo dele e elimina na própria superfície, na própria pele do animal, as excretas. Então, é um sistema excretor já um pouco desenvolvido em relação aos poríferos, né, que nem tinha, né, apenas eliminar por difusão, e em relação aos quinidários. Então ele já possui um sistema de células que captura essas excretas de dentro do corpo do animal e elimina fora. Então isso aqui se chama protonefrídeos, tá? Células que captura dentro do corpo e lança fora essas excretas, beleza? Protonefrídeos também chamado de células flamas, certo? Em relação às classes, nós temos 3 classes básicas de plateumintes que você deve saber. A tubelária, a classe trematoda e a classe cestoda. Da tubelária, como eu já citei um exemplo aí, né, que é a planária é um dos mais citados em provas. O trematoda, ele tem aqui um animal que é chamado de esquistossomo, que é um dos mais estudados aqui dentro dessa classe, onde causa uma doença chamada esquistossomose no ser humano, também conhecido como barriga d'água. Já a classe do cestoda, onde existe agora aqui um animal chamado tênia, que aí sim é um dos mais conhecidos de fato pelos seres humanos, né? Lembrando que eu vou fazer aula depois para vocês completa sobre essas doenças, tá? As doenças causadas por plateumintes. Então, essa aula é para vocês conhecer também as classes, mas de fato eu vou aprofundar cada classe dessas quando eu for citar as doenças que eles causam nos seres humanos. Recapitulando aqui, a tubelária, o exemplo é a planária, animal de vida livre. O trematoda é um exemplo aí, a esquistossoma mansoni, que causa a esquistossomose. E o cestoda, que tem aí como exemplo a tênia, né? Outra característica interessante é que na tubelária são animais que são hermafroditas, assim como também no cestoda, no caso da tênia, que causa uma doença chamada teníase, conhecida como solitária, né, também. E esse verme, galera, ele pode crescer na barriga da pessoa, ele pode chegar até 12, 13 metros, que pode levar até a morte, né, das pessoas devido ao desenvolvimento dele dentro do corpo. Já no trematoda aqui, eles são animais que têm sexos separados, tá, galera? Galera, então é isso, essas são as principais características, né, dos plateumintes. Siga nossa página para você acompanhar as próximas videoaulas. Lembrando que eu vou postar as aulas sobre as doenças causadas por plateumintes, a teníase, tá? A cisticercose, então são doenças muito perigosas. Então siga a página, deixe o seu like aí porque você ajuda o nosso projeto a crescer cada vez mais. E eu te aguardo na próxima aula. Beleza? Até mais!